Hoje, 4 de outubro, rememoramos São Francisco de Assis, fundador dos franciscanos, filho de Pedro e Dona Pica Bernardoni. Francisco nasceu entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João, mas quando Pietro voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco de Assis, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe, como todo jovem ambicioso de sua época. Francisco desejava conquistar, além da fortuna, a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma dessas frequentes batalhas. No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa. É a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai, em nome da honra, defender a Igreja e seus interesses, convocados pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Spoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali, pensou ter ouvido a voz do Senhor com quem dialogou. Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistastes nas fileiras do servo? Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Assis e ali te será dito, disse a voz. Em busca de respostas, decidiu viajar para Roma, isso no ano de 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis com o príncipe dos apóstolos. E jogou um grande punhado de moedas de ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis, a casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e o silêncio. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso repugnante à vista e ao olfato, lhe causando nojo. Mas então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse homem, ele diz: o que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e de corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco tempo depois, entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. Estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo, quando uma voz saída do crucifixo lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo: quem ama o seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Sem vacilar um momento,
despojou de tudo até ficar nu. Jogou os trajes e o dinheiro aos seus pés e exclamou: até agora chamei de pai a Pedro. Doravante não terei outro pai senão o Pai Celeste. O bispo então o acolheu naquele momento em diante, cantando: sou o arauto do grande rei Jesus Cristo. Afastou-se de sua família, de seus amigos, e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Quando estava quase encerrando a reconstrução da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntava-se o que faria, o que Deus queria dele. Então, certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho, sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Tais palavras encontraram eco em seu coração e foram para ele como intensa luz, e exclamou cheio de alegria: é isso precisamente o que quero, é isso que desejo de todo o coração. E sem demora começou a viver como faria em toda a sua vida. Nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de então, Francisco saiu a pregar, percorrendo as vizinhanças. Encontrou pouco tempo que havia procurado. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito de vir daquele grupo, especialmente com a figura de São Francisco de Assis, a clareza de sua opção e a firmeza que demonstrava. Reconheceu nele o homem que há pouco vira em sonho, segurando as colunas da igreja de latrão que ameaçava ruir. O Papa reconheceu que era o próprio Deus que inspirava São Francisco a viver radicalmente o Evangelho. Autorizou ele e seus seguidores a pregar o Evangelho nas igrejas e fora dela. Francisco inspirou Clara para a santidade. Dela surgiram as Clarissas. Tomás de Celano diz: então se submeteu toda ao conselho de Francisco, tomando-o como condutor de seu caminho depois de Deus. Por isso sua alma ficou pendente de suas santas exortações e a acolhia no coração caloroso. Todos os anos, dia 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. No ano de 1224, ele teve a visão do serafim alado e recebe os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era final de agosto de 1226. No dia 3 de outubro à tarde, São Francisco de Assis morre cantando Mortem Successite. No dia seguinte foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. No dia 16 de julho de 1228, São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Foi elevado a ser padroeiro principal da Itália em 1939 por Pio XII. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco de Assis.